Tá Apareceu. ótimo. Apareceu. O outro lado do plano da Do salvação. outro lado para dar salvação. Manda os velhinhos colocar o óculos aí. Isso, outro. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou cortar o microfone de vocês agora, tá bom? Não fiquem constrangidos, Ok. não. Se precisarem perguntar, é só abrir o seu microfone e perguntar. Tá certo? Desativei o microfone de vocês. Vamos lá, alguém falou aqui alguma coisa aqui na mensagem? Deixa eu ver. Bate-papo. Diogo, quando possível, bloqueie o microfone. Ah, beleza, eu já bloqueei. Beleza, Renata. Pessoal, então, vamos lá então. O outro lado do plano da salvação é a aula 6 do nosso livro, né? Do livro de catecúmenos, curso para catecúmenos, do pastor Adão Carlos do Nascimento. Tá? Eu falo para vocês que eu sempre faço essa repetição, porque eu subo esse vídeo depois para o YouTube. E aí, se alguém lá assistir, pode achar que eu não estou dando crédito correto para o dono do livro e tal, e não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é só didática, os livros são comprados, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui com a nossa aula. Texto básico, irmãos, tem vários textos que eu coloquei aqui, nós não vamos ler todos eles, tá bom? Porque senão não dá tempo. Mas eu vou encaminhar o PowerPoint para você. E também essa aula ela vai acontecer, estava conversando ontem com o presbítero Tarcísio, essa aula é uma aula bastante complexa, eu gastei bastante tempo preparando o slide ontem, né? Porque aí você lê a lição, eu li alguns livros, né, para refrescar a memória a respeito do tema. Eu comentei para vocês aquele livro do John Owen, que eu recomendo bastante, inclusive ele é bem baratinho, ele é da PES, né, Publicações Evangélicas Selecionadas, PES, ele é baratinho e é um livro pequeno, tá? É um livro de 80 páginas, assim, com um espaçamento bem grande, a mancha da página não é muito grande. Então, é um livro bem tranquilo, é um livro muito bom. Acho que ajudaria bastante vocês a entender um pouco melhor esse tema. Eu também vou basear a minha aula de hoje também, falei desse livro da PES, eu não tenho ele, tá? A biblioteca do seminário lá que eu utilizei. Mas esse livro aqui também é muito bom. Eu não sei se a imagem está espelhada para vocês, mas é o Nascido Escravo. Também não é um livro grande, é um livro de 101 páginas, tá? Tá normal, tá normal. Tá normal? Ah, então beleza. É que aqui no que eu estou vendo aqui parece que está espelhado, mas o Nascido Escravo é um livro baseado é um livro do Martinho Lutero, tá? Não tinha esse nome originalmente, mas aqui no Brasil saiu com esse nome. Esse aqui que eu tenho é da Fiel, tá? Editora Fiel. Ele também é muito bom. 101 páginas você lê em um dia. E se você não consegue ler em um dia, você lê em uma semana, tá bom? É um livro bem tranquilo. Esses dois livros já dão um bom suporte para você. Eu estava tendo aula com o pastor Felipe Fontes esses dias, e aí ele estava comentando que ele tratou de um tema polêmico em uma das lives que ele está fazendo. Esse quarentena aí virou o tempo das lives, né? O pastor Mauro já falou que ele está fazendo um monte de live, e os pastores estão fazendo lives, bastante lives, né? E ele falou assim que alguém perguntou alguma coisa sobre esse tema e ele ofereceu um livro, eu não lembro o nome do livro, mas o autor é o Huckman, Anthony Huckman. O Anthony Huckman é um teólogo de peso. Ofereceu para essa pessoa e a pessoa falou assim, mas você não tem outro livro, não, além desse? Aí ele falou, irmão, você não leu nem esse, já está querendo outro? Então, às vezes eu oferecer 2, né? Já estou querendo 10. Então, não é eleição, né? Vocês não vão votar no livro. Um livro, leia ele, se ele não resolver o seu problema, a gente oferece mais. Então, estou oferecendo 2 aí para vocês, para ampliar aí o conhecimento. Tá? Outra coisa também, como nós vamos tratar do que nós chamamos na teologia de monergismo versus sinergismo, ou calvinismo versus arminianismo, é um tema bastante complexo. Por isso, eu estava conversando com o presbítero Tarcísio, de nós fazermos isso em mais aulas. Então, a gente já, de cara, assim, nós pensamos em fazer 3 aulas sobre esse tema,
e depois uma aula só sobre os 5 pontos do calvinismo. Ou seja, essa aula vai ser destrinchada em 4 aulas para a gente poder ver com calma cada um dos pontos ali. E ainda assim, irmãos, nós só vamos arranhar a superfície de tudo, da complexidade que é esse tema aí, tá bom? Mas a gente espera aí, minha esperança é que você tenha aí uma boa base a respeito desse tema. Então, vamos lá. A nossa primeira leitura está em Efésios, capítulo 1, então, capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler aqui, irmãos, só para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu vou ler aqui, não vou esperar vocês, eu nem sei se vocês estão olhando aí, mas se você puder encontrar na Bíblia, seria interessante. Se não, como eu disse, eu vou enviar o PowerPoint, depois você pode ler com calma, só me ouça, tá bom? Lerei, então, aqui, começa a minha leitura de Efésios, capítulo 1, versículo de 3 a 14. Leamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões espirituais ou nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Só um minutinho. Segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui pertinho também, irmãos, está a leitura de Efésios 2, de 1 a 10. Vamos fazer a leitura desse texto, tá bom? Eu farei aqui a leitura para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha, que tem alguém falando comigo aqui no chat. Na verdade, 3 pessoas, deixa eu só ver. Ah, sim, é verdade. A Amanda e o Felipe estão dizendo aqui que esse livro aqui, ó, Nascido Escravo, é verdade, viu? Eu tinha esquecido disso, viu, Felipe? Ele é disponibilizado gratuitamente pela Editora Fiel no site, então você pode baixar em PDF, tá bom? O reverendo Mauro disse boa, boa. E o iPhone, o iPhone Gabriel, na verdade, é da Kátia. Ah, então tá bom. É a Kátia Jordão, que é filho do Dr. Mauro Jordão, acho que está assistindo pelo iPhone do Gabriel. Vamos ler aqui, então, Efésios, capítulo 2, verso de 1 a 10. Ele nos deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tá? Eu vou ler só mais uma aqui, é a Romanos 8, 29 e 30. E aí a gente segue com a nossa aula, senão a gente não consegue dar conta aqui do nosso planejamento, tá bom? Romanos 8, 29 e 30. Passo a ler. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tá bom? Então, nós fizemos aí a leitura aí de 3 textos aí, tem mais além desses que eu coloquei aqui, é lógico, mas esses aqui já dão uma boa base para nós aqui tratarmos da nossa aula, para pelo menos subsidiar a nossa aula esta manhã. Sigamos aqui com o nosso slide. Vamos lá. Considerações preliminares, irmãos. Os reformadores, tanto os principais deles, né, o Martinho Lutero, o Zwinglio e o João Calvino, eles acreditavam na expiação limitada. Presta bastante atenção no que eu vou dizer, irmãos. Quando nós falamos de expiação limitada, nós não estamos nos referindo ao poder de salvar, tá? Deus não tem um poder limitado para salvar. A limitação é na quantidade de pessoas que serão expiadas e não no poder de Deus. Então, quando nós falamos em expiação limitada, nós não estamos limitando Deus, mas limitando o grupo de pessoas que serão expiadas, que serão perdoadas, que serão salvas, tá? É disso que se trata. Então, Calvino, Lutero, Zwinglio, Melanchthon e outros, eles acreditavam na expiação limitada, que Deus, por sua graça, por sua vontade soberana, escolheu um grupo de pessoas a quem ele quis salvar, tá certo? Sobre isso, é disso que se trata a expiação limitada. Ela é oposta, tá bom? Ela está no sentido oposto, contrário, daquilo que é chamado de expiação ilimitada, ou seja, que a expiação ela é para todos, tá bom? Então, os reformadores acreditavam nisso. Quem melhor tratou desse tema foi o Calvino, tá? É por isso que a gente fala que nós somos calvinistas, é porque o Calvino ele foi o reformador que melhor tratou desse tema, tá? Principalmente nas institutas, né? A instituição da religião cristã, que é o livro principal do Calvino, que no Brasil nós temos ela pela VUNESP, nós temos ela em dois volumes, que são 2 volumes bem grandes. O volume 1 é um pouco menor e o volume 2 é bem grande. A nossa editora, que é a Cultura Cristã, ela publicou em 4 volumes, tá? Porque eles eram originalmente 4 volumes.
Originalmente não, né? Porque originalmente o livro foi crescendo, né? Ele começou com um livrinho e aí o Calvino ele não parou de escrever. As institutas elas foram atualizadas durante a vida inteira do Calvino, tá? E eu, ao ler as institutas, eu pensei comigo, ainda bem que Deus abreviou a vida do Calvino, senão nós estaríamos perdidos no seminário, porque nós temos que ler as institutas em pouco tempo. Imagine se o Calvino tivesse vivido 80, 90 anos, o instituto ia ser uns 300 livros, né? Então, Deus teve misericórdia do seminarista, né? E transportou o Calvino para o reino da glória. Mas vamos lá. Foi apenas a partir dos ensinos do holandês Jacob Hermans, o nome é diferentezinho assim, porque o homem era holandês, né? Era porque ele é falecido. E a gente chama ele de Jacob Armínio, ou Armínios, tal, latinizado, né? Que isso começou a mudar. O Armínio, né? Ele começou a discutir isso. Ele não acreditava dessa forma e ele começou a polemizar esse tema, esse assunto, e a partir dele havia outros grupos além dele, é lógico, que já tinham uma visão um pouco diferente, mas foi o Armínio que teve aí foi dele que partiu o ensino que até hoje fornece base para aquilo que a gente chama de sinergismo ou arminianismo, tá bom? Os ensinos do Armínio foram considerados heréticos desde o início, porém foi apenas com a formação da Irmandade Remonstrante, tá? Quem era essa Irmandade Remonstrante? São os seguidores do Armínio, tá? São os discípulos dele. Foi a partir dessa formação dessa irmã, depois da morte do Armínio, que aí a coisa começou a ganhar, começou a se expandir essas ideias pela Europa, tá bom? Que os ensinos passaram a ser sistematicamente apresentados naquilo que veio a ser depois os 5 pontos da remonstrância. A controvérsia remonstrante foi finalmente condenada no Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort aconteceu entre os anos 1618 e 1619, que apresentou a decisão. O Sínodo se reuniu, discutiram as ideias ali da remonstrância, condenaram e compuseram 59 artigos que pode ser resumido hoje nos 5 pontos do calvinismo, tá? Que é aquela tulip em inglês, que nós vamos tratar dela mais para frente, tá bom? Então foi a partir daí que começou toda essa controvérsia. O arminianismo ele ficou existindo, mesmo sendo condenado pelo Sínodo de Dort, ele coexistiu, tá, na Europa com os ensinos calvinistas. Foi com alguns pregadores mais famosos, assim, como John Wesley e o seu irmão, né, o Charles Wesley, que o arminianismo começou a ganhar força, tá? Inclusive, John Wesley, ele era amigo do George Whitefield, que era calvinista, e eles tiveram alguns embates com relação a isso durante a vida, tá? Mas foi a partir deles, ou do John Wesley, que o arminianismo ganhou bastante força. Não foi só isso, tá, irmãos? Em história, a gente aprende que não devemos colocar as coisas sobre um único pilar. Então, mas ele, sobre uma única pessoa, mas ele é o grande responsável aí por popularizar as ideias. Tinha um outro pregador famoso no século XIX chamado Charles Finney, o John Wesley do século XVIII, tá? E o Charles Finney do século XIX, que também ele oscilava entre um arminianismo e um pelagianismo, que é pior ainda que o arminianismo, mas a gente não vai tratar disso hoje, porque ele seria uma aula só para explicar isso, tá bom? E a gente não vai ter essa aula. Mas se vocês quiserem falar sobre pelagianismo, mande e-mail para mim, mande um WhatsApp, me chame aí, a gente conversa um pouco sobre isso, mas a gente não vai ter tempo. Diogo, Oi? Diogo, só para mostrar, nós temos um livro que é denominado A Tulip, do Sim. Spencer,
muito bem fundamentado com relação aos 5 pontos do calvinismo. Não sei se encontramos ainda à venda. E, ô Tarcísio, puxa ele um pouquinho mais para trás que a gente não está conseguindo ver o... Aí. Então tá aí, pessoal. O livro Tulip. Esse livro eu não conheço, viu, Tarcísio? De quem que é a editora? Que é? É da Casa Publicadora Nossa? É da Paráclitos. Ah, da editora Paráclitos. Então aí tem aí uma recomendação de leitura aí do presbítero Tarcísio, Tulip, tá bom? Então aí fica aí para vocês. Tem um livro também do John Piper, acho que é os 5 pontos do calvinismo, uma coisa assim, o nome do livro. Se alguém depois lembrar, aí pode dizer aí, tá bom? Inclusive, eu estava vendo ontem, mas fugiu aqui da memória. Tá? Que também trata desse assunto. Tem esse livro, então, aí, Tulip, da Paráclitos. Quem tiver interesse, tá bom? Dê uma olhadinha aí depois na internet. Tá certo? Boa recomendação aí do nosso presbítero, do nosso professor. Vamos lá. Seguindo aqui com os nossos slides. Então, vamos lá. Então, o que eu quis dizer aqui nesse primeiro slide, nesse slide? Inicialmente, os reformados eram, por assim dizer, né, calvinistas. Lutero não era calvinista, mas ele tinha essa ideia da expiação limitada. Foi só depois do Armínio que começou a mudar. Então, às vezes as pessoas estão lendo ou têm contato com teologia e falam, poxa, por que esses calvinistas inventam essa história? Na verdade, quem inventou foi o Armínio. Né? Os reformados já tinham essa visão monergista. Tá? Não fomos nós que mudamos, foi os arminianos que mudaram. Tá bom? Então, vamos lá. Alguém está falando aqui no chat, deixa eu só dar uma olhadinha. 5 pontos. Tá, o João Toledo está dizendo aqui, ó, o nome do livro do John Piper, 5 pontos, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus, da editora Fiel. Então, tem aí esses 2 livros, Tulip, da editora Paráclitos, e os 5 pontos da editora Fiel, tá bom? Fica de recomendação para vocês aí que quiserem aprofundar nesse tema. Opa, peraí. Isso, vamos lá. Bom, então, nossa aula, então, a nossa aula de hoje, ela trata da questão da eleição e predestinação, tá bom? E aí eu coloquei esse verso que a gente já leu, né? Eleitos, né? Antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Essa doutrina da eleição, ela ensina que Deus, segundo o conselho da sua vontade, escolheu soberanamente aqueles que seriam salvos. Então, aí nós vamos tentar destrinchar um pouco esse tema nas aulas que virão, tá bom? Então, nós vamos tratar dessa questão aí. Deus escolheu aqueles a quem ele queria salvar, tá bom? Então, isso é uma escolha soberana de Deus, tá? E aí nós vamos tratar mais a respeito desse assunto. Bom, a certeza da salvação. Toda pessoa que se arrepende de seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador pode ter certeza e segurança da sua salvação. Isso é um ponto bastante importante para nós, viu, irmãos? Nós temos certeza de que somos salvos. Por quê? Porque nós somos escolhidos por soberana vontade de Deus. Foi Ele quem nos salvou. Se fosse eu, pelos meus méritos, que tivesse me salvado, então eu estaria preocupado. Mas como é pelos méritos de Cristo, então eu estou tranquilo, porque quem me salvou é poderoso para me manter salvo até o último dia. Tá certo? É nele que está a minha segurança, não é em mim. Se fosse em mim, eu estaria preocupado. Se você foi salvo pelo pastor, você deveria estar preocupado. Se fosse salvo por você mesmo, você deveria e deve estar muito preocupado. Agora, se você foi salvo por Cristo, então você está seguro nas mãos dele, tá? Nós não precisamos ficar preocupados assim, será que eu perdi minha salvação? E se Jesus vier e eu ficar? Essa preocupação não deve nos incomodar, porque nós somos salvos em Cristo. A certeza está em Cristo, tá? A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus, tá? Então, essa é uma ação do Espírito Santo.
No breve catecismo, nós temos alguma, eu não vou tratar disso hoje, mas ou melhor, desculpa, no catecismo maior, não é no breve, é no catecismo maior, nós temos algumas perguntas que tratam. Às vezes você pode se sentir um pouco enfraquecido por causa do pecado, por causa dos seus pecados, do meu pecado, tá? Por causa de dificuldades que você está enfrentando na vida, pode ser que você se sinta um pouco distante de Deus, tá? Mas aí o catecismo ele trata dessa questão muito boa e essas perguntas do catecismo elas me servem de consolo quando eu estou passando por momentos de aflição, de tristeza, né? Ou oprimido assim em luta com o meu próprio pecado, tá? Elas me servem de conforto. Mas eu não vou falar dessas perguntas hoje, eu falarei delas nas próximas aulas, tá? As constantes exortações que a Bíblia faz aos homens para que se arrependam e creiam em Jesus Cristo podem passar a ideia de que o homem é capaz de arrepender-se por si mesmo. Então, veja só, aí existem algumas passagens na Bíblia que elas dão a impressão para nós que depende da gente mesmo. É você que tem que crer, é você que tem que se arrepender, e aí dá uma ideia de que talvez a salvação esteja nas suas mãos e não na mão de Deus, tá? Essas passagens precisam ser melhor estudadas, com calma. Nós vamos ver algumas delas hoje, tá? Mas se você estudá-la com calma, você vai ver que não é bem isso que elas estão ensinando, tá bom? Eu coloquei aqui 2 textos que que estão relacionados a isso que eu acabei de dizer, tá? Atos capítulo 11, 18, eu vou ler aqui para vocês. Atos 11, 18, está escrito o seguinte, Atos 11, 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Olha o que o texto aqui está nos dizendo. Quem é que concedeu arrependimento? Então, assim, existem algumas passagens que dão a impressão que você se arrepende, mas quem é que concede arrependimento para a vida? Deus, tá? Outra passagem é Efésios 2:8, a gente já leu, mas eu vou ler aqui rapidinho para nós aqui, olha o que diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, ou por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Então, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E a fé é dom de Deus, tá? Essa fé que acessa a graça é dom de Deus. Então, vamos lá, seguindo. O que precisa ser levado em consideração nessa discussão? A questão do livre-arbítrio, e aí nós vamos tratar dela, passo a tratar dela já, e a questão da soberania de Deus, tá? Como que pode o homem ter livre-arbítrio e Deus ser soberano? Existe um problema aí, nós temos um problema aqui, tá? Se Deus é soberano, o homem não pode tomar decisões de acordo com o seu livre-arbítrio, tá? E aí nós vamos tratar dessa questão aí já, tá bom? Vamos lá. Definindo conceitos, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa ver quando tratamos da questão do livre-arbítrio é o que você entende por livre-arbítrio. Isso é muito importante, porque cada pessoa tem uma interpretação diferente do que seria livre-arbítrio, tá bom? E isso nos causa alguns problemas. Então, nós precisamos aqui acertar aqui conceitos, nós precisamos alinhar conceitos. O que você entende por livre-arbítrio? Muita gente confunde livre-arbítrio com livre-agência, tá? O que seria livre-agência? Sua possibilidade de tomar decisões. Se por livre-arbítrio a pessoa entende como a capacidade de tomar decisão, então não temos objeção nenhuma. Se você pensa que é o seguinte, que é livre-arbítrio você escolher a camisa que você vai usar de manhã, então ninguém discute isso. Nós não estamos discutindo isso. Ninguém vai criar um sino de Mogi para discutir se você escolheu a calça que você vai usar de manhã. Tá? Nós não temos problema com isso. Embora, eu coloquei ali, até nisso a gente sofre influência. Veja, pensa comigo aqui uma seguinte hipótese. Imagina que você me convida para ir na sua casa tomar café. E aí eu vou lá, tomo café,
e eu peço para utilizar o banheiro, né, o toalete. E aí eu vou até o banheiro, chego lá no banheiro, você, por distração sua, ou enfim, por questão de arranjo ali da sua família, você deixou o seu creme dental, sua pasta de dente, ali em cima da pia. E eu olho e vejo lá escrito assim, ó, Alegre, uma marca de pasta de dente Alegre. O que eu farei já um julgamento sobre você? Falei, meu Deus do céu, que pasta de dente é essa? Tá? Agora, se eu vejo lá uma Oral-B, vou fazer propaganda aqui das marcas aqui, né? Colgate, eu já vou pensar que você é uma pessoa, né? Mas de onde a gente tira isso? Eu lembro que quando eu assistia a televisão, agora não assisto mais, primeiro que eu não gosto muito de assistir mesmo. E segundo, porque, meu Deus do céu, não, enfim, eu não tenho tempo para isso. Mas eu lembro de um comercial de uma desses cremes dentais aí, e aí a pessoa ia andando assim na rua, e ele olhava, era uma moça, parece, andava na rua, e ela olhava para a pessoa sorria e o dente brilhava. E aí ela ficava toda, né, apaixonada pelo dente da pessoa que brilhou. Aí você pensa, se eu escovar o dente com essa pasta de dente aí, com esse creme dental, eu vou ser feliz. Então a gente sofre influência. Depois eu vou colocar aqui uma passagem de um filme que eu assisti, que vocês também devem ter assistido, que mostra um pouco dessa influência que a gente sofre. Então, assim, nem mesmo nas decisões mais básicas da sua vida, você é totalmente livre. Mas a decisão que camisa você usou hoje de manhã, a gente não tem problema nenhum com isso. Agora, se você entende como livre-arbítrio a sua capacidade de insurgir ou de tomar decisões contrárias à sua própria natureza, e qual é a nossa natureza? É pecador, somos pecadores por natureza. Se você entende isso como livre-arbítrio, isso você não tem. Tá? É isso que a Bíblia ensina, é isso que nós tratamos como livre-arbítrio. Tá? Essa autonomia, a palavra autonomia vem de duas palavras gregas. Auto, né, próprio, auto próprio, nomos, lei, tá? Lei própria. Então, se você entende por livre-arbítrio, a sua autonomia, a sua própria lei, você criar a sua própria lei, você tomar decisões a partir de uma isenção completa, isso você não tem, porque o pecado te corrompeu. Tá? Nós somos corrompidos pelo pecado e nós não conseguimos tomar decisões com relação à nossa própria natureza. Tá? Eu vou tratar um pouquinho disso, mas faça um exercíciozinho. Tente, pela sua própria vontade, parar de pecar. Nunca mais eu vou pecar. E aí você vai ficar humilhado com relação ao seu suposto livre-arbítrio, tá? Sua autonomia. Você não consegue. Tá? Paulo trata disso. O bem que eu quero fazer, ele diz, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu odeio, que eu aborreço, está sempre diante de mim. Seguindo aqui, então. Livre-arbítrio. Embora, como já vimos, alguns textos pareçam dar a impressão de que o homem é capaz de realizar escolhas, eles nunca foram capazes de fazê-la. Então, assim, embora existam alguns textos na Bíblia que dão a impressão de que você consegue tomar decisões livres, arrependa-se, né, dos seus pecados, a Bíblia fala disso. A gente vai perceber na leitura da própria Escritura que, embora a Bíblia nos chame ao arrependimento, o homem não consegue fazê-lo. Tá? Que o homem abandone os seus pecados, o homem não consegue abandonar. Tá bom? Bom, vamos aqui algumas frases do Lutero. Olha aqui que ele diz aqui. Ó. Se todos os homens possuem livre-arbítrio, ao mesmo tempo que todos, sem exceção, estão debaixo da ira de Deus, segue-se que o livre-arbítrio os está conduzindo a uma única direção, da impiedade e da iniquidade. Isso aqui está nesse livro aqui, ó, Nascido Escravo. Está bem no comecinho do livro, está na primeira página. Tá? Então, do que o Martinho Lutero está falando aqui? Ele está lendo Romanos capítulo 1. Né? A justiça de Deus se manifesta, a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da impiedade. Tá? Então, assim, ó, o nosso suposto livre-arbítrio, se nós tivéssemos, né, ele só nos leva numa direção que é a direção da perdição, tá? A direção da iniquidade,
de estar debaixo da ira de Deus. Se realmente existe livre-arbítrio, ele não parece ser capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto os deixa debaixo da ira de Deus. Então, a nossa capacidade de tomar decisão, irmãos, ela só nos coloca numa situação, embaixo da ira de Deus. Tá? É só isso que a gente consegue ficar. O livre-arbítrio não tem feito um bom trabalho, não. O nosso livre-arbítrio está muito mal das pernas. Tá? E é o que mostra que o nosso arbítrio, a nossa capacidade de tomar decisão, na verdade, é escrava. Né? Ela não consegue, ela não é livre. Você não consegue tomar decisões por si só. Ela está escravizada. Tá bom? Também aí é do Martinho Lutero, também está na primeira página do livro ali. Tá? Essa declaração dele. Por isso está com aspas aí, não são frases minhas, são do Lutero. Tá? Livre-arbítrio aqui, ó. Pois não me envergonho do evangelho. Olha o que Paulo trata aqui. Fala aqui, ó. Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É lógico que vocês sabem que aqui quem deixou a tela, a letra azul fui eu, tá? Não foi Paulo que escreveu azul. Vocês sabem disso, tá? Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. É disso que o Lutero está tratando lá naquelas duas citações que eu pincei dele ali, tá bom? Ora, se o homem não precisa da ajuda de Deus, Deus, que não é tolo, não desperdiçaria o seu tempo lhe prestando ajuda. Se o homem tem livre-arbítrio, irmãos, então ele não precisa da ajuda de Deus para se salvar. Ele poderia se salvar sem a ajuda de Deus. Então, por que o evangelho é poder de Deus? Poder de Deus para a salvação? Porque Deus daria poder ao homem para se salvar se ele tem o poder em si, se ele tem essa capacidade de escolha. Por que ele... Por que Deus daria... Irmãos, eu vou tirar só minha blusa aqui, ó, a minha auxiliar técnica Priscila vai me ajudar, tá bom? Está esquentando aqui. Deixa eu me ajeitar minha gola. Ok, beleza? Continuando aqui. Porque Deus precisaria dar poder ao homem para que ele pudesse ser salvo, se o homem tem esse poder na sua capacidade de escolha. Esse é um ponto contrário ao livre-arbítrio. Você não tem essa capacidade, você não tem esse poder de decisão. Isso que seria livre-arbítrio de verdade. Sua capacidade de voltar-se contra a sua própria natureza. Deixa de ser... Jesus ele fala algumas coisas interessantes, né, nos evangelhos. Ele fala assim, ó, não tem muito a ver com o livre-arbítrio, mas você vai ver que eu vou fazer uma relação aí. Quem é que, por seu próprio cuidado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem consegue? Eu, com pensamento positivo, com vontade, hoje eu decidi que eu vou crescer. E amanhã eu acordo com 2 metros. Quem que consegue fazer isso? Você consegue, tá? Nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não conseguimos voltar-se contra a nossa própria natureza. Estou falando isso no aspecto físico. Mas por que isso não seria verdade no ponto de vista espiritual? Como que eu posso deixar de ser quem eu sou? Filho do pecado, nascido pecador, nascido em pecado. Lembra que Davi disse? Em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? Eu sou pecado. Eu estou em pecado, nasci em pecado. Se não fosse o poder de Deus pelo evangelho, tá? Que é a boa notícia, né? Não fosse esse poder do evangelho, o poder de Deus para me transformar em uma nova criatura, eu não poderia mudar. Um pastor americano chamado Paul Washer, eu gosto bastante dele, ele fala uma coisa assim, ó, que é para se pensar. Quando Deus nos salva, ele emprega mais poder do que ele empregou para criar o universo. Se o que ele está falando é certo ou não, eu não tenho certeza, não tem como dizer isso. Mas a explicação que ele dá para isso é interessante. É o que ele diz assim, ó, quando Deus criou o universo, ele criou a partir do nada. Mas quando ele te salva, ele pega o caos e ele ordena o caos. Ele põe ordem no caos. O universo não existia.
e ele criou a partir do nada. Mas quando ele pega você caoticamente destruído, um caos por causa do pecado, ele tem que arrumar o caos e ordenar a sua vida. Então, se ele emprega mais poder ou não, não sei se não sei como comparar essa questão de poder, porque um poder infinito, não sei o que está além da nossa capacidade de compreensão, né? Mas assim, é para se pensar. Quando Deus criou o universo, ele criou a partir do nada, mas quando ele arruma a sua vida, quando ele te salva, ele te pega no caos e ele ordena esse caos, ele põe ordem nesse caos, ele arruma e ele te salva. E ele coloca você no caminho de Cristo, ou no caminho que é Cristo, tá bom? Bom, entendendo esse ponto aí? Então, se não precisava de ajuda, por que Deus iria ajudar? Deus não é tolo, Lutero diz isso, tá bom? Ora, se todos os homens são possuidores de livre-arbítrio, e todos os homens são culpados e estão condenados, então esse suposto livre-arbítrio é impotente, ou seja, incapaz, para conduzi-los à fé em Cristo. Por conseguinte, a vontade dos homens não é livre. Olha só, isso aí que o Lutero está fazendo nada mais é do que um silogismo. Olha, veja só. Todos os homens, a premissa maior, todos os homens têm livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio pode se salvar sozinho. O homem não pode se salvar sozinho. Logo, o homem não tem livre-arbítrio. É isso que o Lutero está fazendo. Tá? É uma construção lógica. Se ele não consegue. Se o livre-arbítrio dá capacidade ao homem para se salvar. Tá? Livre-arbítrio é a capacidade do homem de se salvar. O homem não consegue se salvar. Logo, o último, a conclusão seria: o homem não tem livre-arbítrio. Tá? É uma construção lógica. Não tem muito do que discutir. É muito difícil, complicado discutir com isso. Tá? O Lutero faz essa construção lógica e o Owen também. O livro do Owen, Por Quem Cristo Morreu, é inteirinho construído com exegese, boa exegese bíblica, ou seja, boa interpretação bíblica e construção lógica. É silogismo o tempo todo. Tá? E é isso que é interessante. O livro é muito bom, muito simples a leitura. Recomendo, irmãos, leia esse livro, é muito bom. Recomendo demais a leitura. Tá? E ele é baratinho. Vamos lá. Deve ter, eu não sei se tem, mas deve ter como é que é? Livro e-book. Tá? Deve ter. E é barato. Se o físico é barato, o e-book é mais barato ainda. Vamos lá, seguindo aqui. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Se a pessoa entende o livre-arbítrio por autonomia, ou seja, lei própria, capacidade de voltar-se contra si próprio, reconstruir sua própria natureza, ou dirigir-se por sua própria vontade, então nós temos um problema. Qual pecador, por sua própria livre vontade, ou suposto livre-arbítrio, consegue parar de pecar? Faz um teste aí, irmão. Decide aí. A partir de hoje, não pecarei mais. E faz aí o teste de quanto tempo dura. Não dura, irmão, não dura 30 segundos. Que se você vencer o primeiro pecado, você já vai se gabar de que venceu. Eu sou bom mesmo, consegui, pronto, pecou. Entendeu? A gente pega o tempo todo. Né? Você fala assim, olha, se você no final do dia parar e falar assim, olha, hoje eu estou de parabéns, não pequei uma vez, acabou de pecar. Porque se engrandeceu, né? se vangloriou de algo que você não tem condições nenhuma, esquecendo que tudo é por graça. Bom, eu vou ler para vocês, eu sei que é grande, tá? E eu falei que ia fazer um comentário de um filme. Todos vocês já devem ter ouvido falar, e talvez alguns de vocês já assistiram O Diabo Veste Prada. Já viram esse filme? É legal esse filme aí. E tem uma cena icônica. Quando eu assisti aquele filme pela primeira vez, eu vi essa cena, eu guardei aquilo para a minha vida. Eu falei, meu Deus, o livre-arbítrio foi destruído aqui. Tá? Tem uma cena que é a cena do suéter azul. Se você colocar... Ontem eu estava pesquisando para montar aqui o slide, você encontra essa cena no YouTube. Tá? É só colocar assim, ó, cena do suéter azul. Já vai remeter ao Diabo Veste Prada e você vai ver o que acontece. Eu vou dar só o pano de fundo aqui e depois eu vou ler aqui a fala da Miranda, que é o diabo, né, no filme. Né? Ela não é o diabo de verdade, é a Miranda Presley, né?
Priestley, sei lá como é que fala esse nome aqui, é um personagem interpretado pela Meryl Streep. A mocinha do filme, a moça principal do filme, a mocinha no sentido de boazinha, né, do filme, ela está num lugar lá, e aqueles pessoal da alta moda, né, aquele pessoal estilista e donos de revista estão discutindo coisas de moda, de alta moda, e assim, a menina começa a ouvir aquela conversa e ela acha engraçada, ela fala, tipo, e ri, acha estúpida aquela conversa, né, que coisa idiota, discutindo moda, e a Meryl Streep, todos eles param, a Meryl Streep olha para ela, lança aquele olhar do diabo, né, aquele olhar de Satanás, e aí ela faz o seguinte comentário. Olha o que a Meryl Streep fala. Certo, entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, esse suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que essa cor, a cor desse suéter, não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002, Oscar de la Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent, não sei dizer direito esse nome, tá? Que fez jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. E então, o celeste apareceu depois em coleções de 80 outros estilistas. E então, passou para as lojas de departamento. E depois daí foi parar em lojas populares, onde você, sem dúvida, comprou numa liquidação. No entanto, esse azul representa milhões de dólares em incontáveis trabalhos e é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas dessa sala de um monte de coisa. Então, o que ela está dizendo é o seguinte, você acha que você tomou uma decisão por si só, quando, na verdade, você só está utilizando aquilo que nós decidimos que você deve utilizar. Irmão, se nas coisas mais básicas da nossa vida nós sofremos influência, eu achei engraçado um comentário que uma colega minha, que estudou comigo há 25 anos atrás, ela fez para mim no Facebook. Ela diz o seguinte, eu tenho pensamento livre. Irmãos, tudo que você pensa já foi pensado por alguém antes. E você nem sabe, e você é influenciado por isso. Eu disse para vocês que eu li as Institutas, né? E quando eu estava lendo as Institutas, eu comecei a ver que o Calvino ele roubou um monte de ideia minha. Lógico que não, né? Mas assim, o que eu penso hoje, que eu imaginava, que eu pensava por mim mesmo, é influenciado por aquilo que Calvino pensou há 500 anos atrás. Muita gente leu o que o Calvino falou, pregou sobre isso, escreveu um livro sobre isso. Essas coisas, sem eu ter, dentro das muitas coisas que eu já li, pregações que eu já assisti, essas coisas falaram comigo, influenciaram o meu pensamento, e sem eu me dar conta, a minha teologia é influenciada por um homem que pensou nisso há 500 anos atrás. E Calvino foi influenciado em grande parte, inicialmente pelo Lutero, mas principalmente pelo Agostinho, que pensou 1000 anos antes dele, 1000 anos antes dele, 1000 e poucos anos antes dele. E o Agostinho foi influenciado por aquilo que Paulo escreveu 400 e poucos anos antes dele. E Paulo foi influenciado por aquilo que Deus falou através de Jesus Cristo e através dos santos profetas no Antigo Testamento. Nós somos influenciados o tempo todo. Como que eu posso pensar assim nas coisas mais básicas da minha vida e sou influenciado? Olha, a margarina que você usa, a pasta de dente que você usa, o tênis que você usa, o carro que você compra, tudo é influenciado por como... É por isso que a indústria da propaganda, ela ganha milhões e bilhões por ano. Por quê? Porque ela influencia na sua decisão.
Se ela influencia na decisão das coisas mais mínimas da sua vida, você é influenciado, você não toma decisão por si só, imagine em decisões eternas, de como se voltar para Deus sozinho. Você não consegue, irmão. Você não tem livre-arbítrio. Tira essa ideia da sua cabeça. Você não tem livre-arbítrio. Você não consegue. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Se não fosse esse poder, nós estaríamos debaixo da ira de Deus. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Paulo fala sobre isso. Como os outros também. Então, nós éramos, por natureza, lá em Efésios capítulo 2, filhos da ira, como os outros demais. Nós estávamos, Paulo fala disso, mortos em nossos delitos e pecados. Um morto, o que você espera de um morto, irmão? Você espera que ele permaneça morto. Se você for no cemitério e um morto andar, você sai correndo. Você não espera isso. Tá? Walking Dead é legal lá na série, embora eu nunca tenha assistido. Só sei do que se trata. Mortos que andam. Guerra Mundial Z é legal, assistindo o filme. Esse eu assisti. Né? Para quem joga videogame aí, o Resident Evil é legal lá. Você não espera isso. O morto, ele faz o quê? Nada. Ele permanece morto. Ele estraga. Ele cheira mal. Né? Ele apodrece. O morto não faz nada. Nós estávamos mortos. Nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, porque o morto não faz nada. Deus foi lá e nos deu vida em Cristo Jesus. A partir daí, ele nos trouxe para o seu reino. Tá? Ele nos tirou das muitas águas e nos colocou sobre uma rocha. Essa rocha é Cristo. Foi ele. É sempre uma ação de Deus. A Deus pertence a salvação. E quando nós entendemos, quando eu entendi isso, irmãos, porque eu fui arminiano por boa parte da minha vida, talvez 27 anos da minha vida, tá? Por muito mais tempo do que eu tenho de calvinista, muito mais, tá? E quando eu entendi isso, lendo Romanos capítulo 8, 9 e 10, quando eu li isso, caiu uma escama dos meus olhos e eu falei, você tem eleição e predestinação na Bíblia inteira. Foi Deus que escolheu criar Adão, foi Deus que escolheu Sete, foi Deus que escolheu Abraão, foi Deus que escolheu Isaac, foi Deus que escolheu... Olha, a Bíblia fala disso, foi ele que escolheu Abraão. Abraão não queria saber de Deus. Ele estava lá na Mesopotâmia, na região de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Ele tinha lá uma porção de deuses, e aí Deus se revela a ele, Yahvé se revela para ele, e falou, olha, Abraão, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, vai para uma terra que você não conhece, que eu vou te mostrar, anda na minha presença e ser perfeito. Foi ele que escolheu Abraão. Foi ele que escolheu Isaac. Ele era o filho mais novo, tá? Mas o Ismael, que era o filho mais velho, era o filho da escrava. Pessoal, no Oriente Antigo, o filho da escrava também tinha direitos, muitos direitos, tá? Ele poderia ser elevado à estatura de filho verdadeiro. Mas isso não foi assim. Ele poderia ser até considerado como filho legítimo da Sara. Ela poderia ter adotado ele. Você pensa que não? Olha a vida do neto de Abraão, a vida de Jacó. Quantos filhos Jacó teve? Ele teve 13 filhos, tá? 12 meninos e uma menina. Dos 12 filhos de Jacó, dos meninos, tá? Praticamente metade desses filhos não eram filhos das duas esposas de Jacó, da Raquel e da Lia. Eram filhos das escravas. Mesmo assim, eles eram filhos legítimos de Jacó. E eles formaram as 12 tribos. Todos eles eram filhos legítimos de Jacó. Então, Deus escolheu Ismael. Isaac teve 2 filhos. Lembra? Ele teve Esaú e... Alguém está falando comigo aqui? Isso, Danilo Dávila disse aqui, ó. O Dávila com D e A maiúsculo. Ele diz o seguinte, ó. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz: os mortos não têm livre-arbítrio. É verdade, nós estávamos mortos. Mortos não têm livre-arbítrio, tá? Mas veja, Deus escolheu, entre Esaú e Jacó, Deus escolheu o menor. Entre os 12 filhos de Jacó, né, que é Israel, Deus escolheu Judá, que não era o filho mais velho.
Você tinha ali Rubens, Simeão, Levi, e depois que você tem Judá, o quarto filho. E Deus escolheu de Judá, tá? Do quarto filho, para trazer o Redentor, que é Jesus. Deus escolhe o tempo todo. Deus escolheu Moisés. Foi escolha soberana. Deus escolheu Isaías, Deus escolheu Jeremias, Deus escolheu você. Deus escolheu você, escolheu por escolha soberana, porque Ele quis. Você não, a Bíblia vai dizer, Jacó não tinha feito nada para que a escolha soberana recaísse sobre ele. Eram ainda os dois meninos, estavam no ventre da mãe, quando Deus disse, o mais velho servirá ao mais novo. Tá? Então, escolha soberana de Deus. Vamos lá, seguindo aqui com a nossa aula. Vamos que o tempo urge, eu tenho muita coisa para tratar com vocês ainda. Livre-arbítrio, tá? Frase de Lutero daquele livro que eu já disse. Até mesmo os melhores dentre os homens estão condenados por sua impiedade. Estão espiritualmente mortos da mesma forma que aqueles que, de alguma maneira, procuram guardar a lei de Deus. Todos os homens são ímpios e culpados e merecem ser punidos por Deus. Tá? Todos nós éramos ímpios e culpados e o que nós merecíamos era a ira divina. Deus seria totalmente santo, irmãos, totalmente bom, totalmente amável, totalmente soberano, totalmente glorioso, se Ele nos mandasse para o inferno. Porque é isso que nós merecemos. Totalmente justo. Se Ele não faz isso, é por graça e misericórdias soberanas dele. Porque Ele quis. Ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Eu faço o que eu quero, eu sou Deus. É interessante, eu gosto muito do C.S. Lewis. Tem algumas coisas que eu não concordo com o Lewis, mas tem o diretor de seminário, né, o reverendo Ageu, o pastor Ageu, ele fala uma coisa assim, ó, perfeito teólogo é só nós mesmos, né? Quer dizer, a gente vai achar defeito em todos. Até na gente, se a gente procurar direito, né? O Lewis, ele nas Crônicas de Nárnia, que é um livro para criança, mas um livro muito bom, ele fala o tempo todo assim, ó, o Aslan, que é uma figura de Jesus, ele fala assim, ó, ele não pode ser domado. As religiões, irmãos, foram criadas para domar as suas divindades. A nossa religião, o cristianismo, ele não segue esse princípio, porque o nosso Deus não é domado. Nós não conseguimos controlá-lo, ele é soberano, tá? A nossa religião não aplaca a ira divina. Foi o próprio Deus que aplacou sua ira, dando seu filho, dando-se a si mesmo, para morrer por nós. Sigamos aqui. Por quem Cristo morreu? Tá? A discussão do livro lá do Owen. Por todos os homens, todos indistintamente, todos sem exceção. Se isso for verdade, então nós temos a chamada expiação ilimitada. Se Cristo não morreu por todos os homens, se ele morreu por um grupo específico, limitado de pessoas, limitados porque ele quis limitar o grupo de pessoas, não porque a expiação dele seja limitada. Lembra que nós já comentamos isso, tá? Porque ele escolheu um grupo pequeno de pessoas, então nós temos a expiação limitada, tá bom? Não limitada no poder, mas limitada naqueles que serão alcançados por esse poder. Cada uma dessas alternativas traz consigo algumas implicações. Essas duas aí, tá? Que estão aqui em cima, ó, mostrando aqui com o mouse. Tá? Ou essa aqui, cada uma delas tem uma implicação. Como, por exemplo, se Jesus morreu por toda a humanidade, logo todos, sem exceção, serão salvos. É isso que nós temos que entender. Tá? Se Jesus morreu por todos os homens, ele conquistou a salvação. Tá? Senão, ele não conquistou a salvação. Ele deu apenas uma permissão para você. A obra foi incompleta. Se a obra dele foi completa, como nós já temos trabalhado em outras aulas, então ele conquistou certamente, tá, a salvação para você. Então, veja só, se ele morreu por todos os homens, por toda a humanidade, por todos os homens em todas as eras, então veja só, logo, todos, sem exceção, serão salvos. Pois, caso contrário, segue-se, né, que se ele morreu por todos os homens e nem todos os homens serão salvos, significa que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. Agora, se o sacrifício de Cristo foi eficaz, olha as implicações como são sérias, irmãos. A gente trata isso de forma leviana às vezes, mas elas são muito sérias. Se o sacrifício de Cristo foi eficaz,
então Cristo não pode ter morrido por todos os homens. Porque se o sacrifício dele foi totalmente eficaz, e ele morreu por todos os homens, independente de crer em Cristo ou não, serão salvos. É isso que a gente chama de universalismo. E a Bíblia não defende isso, eu não defendo isso, a nossa doutrina não defende isso, e ninguém defende isso. Né? Quer dizer, algumas pessoas defendem, né? Mas os arminianos, em sua grande maioria, não defendem isso. Tá bom? Nem todos os homens estão salvos. Bom, mas a morte de Cristo foi totalmente eficaz. Então, isso é um problema. Se ela foi totalmente eficaz, ela tem que ter conquistado a salvação por quem ele morreu. Se ele morreu por todos os homens são salvos. Se ele não morreu por todos os homens, então o sacrifício dele foi totalmente eficaz e será salvo aqueles por quem ele morreu. Quem são? Os eleitos antes da fundação do mundo. Esse grupo restrito de pessoas que ele escolheu por sua livre e soberana vontade. A expiação é limitada, universal ou particular? É para todos, sem exceção, ou é particular? Tá? A expiação, né, a morte de Cristo, ela tornou a salvação possível, então ela não foi totalmente eficaz, tá? Ela só tornou possível, ela fez metade do trabalho, e a outra metade, meu filho, é com você. Olha só. Ela tornou a salvação possível, ou Cristo realmente pagou todos os pecados do seu povo? Ela conquistou a salvação de fato, tá? Cristo deu a vida por todos ou somente por suas ovelhas? Aí tá tudo dentro desse campo aí de discussões aqui, ó, tá? Aqui que eu tô mostrando para vocês do que a gente já vem discutindo, tá certo? Deus comprou a possibilidade, olha as implicações aqui. Deus comprou a possibilidade para todos ou ele verteu o sangue por sua igreja? Tá? A sua igreja, quem são? Né? Aqueles salvos de fato, né? Aquilo que a gente chama de igreja invisível, tá? Os salvos de todas as eras, tá bom? Texto para subsidiar a visão arminiana. Nós vamos pegar aqui um texto aqui que normalmente os arminianos utilizam para defender a sua visão, tá bom? Um texto muito conhecido aqui é o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa a palavra mundo aqui, tá bom? Por isso que eu negritei, né? Bom, agora vamos falar o que a Bíblia, quando ela fala a palavra mundo, cosmos, né? Aqui, ó, ela aparece na variação cosmon, tá bom? Lá em grego. Mas vem do substantivo cosmos, tá? Mundo, universo, tal. O que significa a palavra cosmos na Bíblia, ou mundo na Bíblia? Ela pode significar, primeiro, o universo material ou a terra habitável, tá? Segundo, pessoas, tá? Homens, o povo do mundo, tá? Pode significar, dentro desse campozinho 2 aí, ó, pode significar todos sem exceção, ou, presta atenção, tá? Todos sem distinção. Pode significar também, dentro dessa questão de povos, né? Muitos homens, o Império Romano apenas, homens bons, homens maus, tá? Então, quando você encontra mundo na Bíblia, pode ter vários significados. O mundo como um sistema corrupto é uma outra possibilidade. A condição humana, o reino de Satanás. Então, você tem basicamente essas 5, mas a 2 aí ela é subdividida em vários grupozinhos. Então, a palavra mundo ela tem muitos significados na Bíblia, tá bom? Vamos seguir aqui, então. O mundo aqui, lá em João 3,16, não pode significar todos e cada um. Presta atenção, essa é uma importante interpretação, tá? Importante constatação que nós temos que fazer aqui, ó. O mundo não pode significar todos e cada um dos homens, tá? Ou seja, todos sem exceção. Mas mundo ali, Deus amou o mundo de tal maneira, ela precisa indicar que sejam todos sem distinção. É nisso que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Não é que ele não faz distinção de pessoas, é que ele não faz acepção no sentido de
cor de pele, de sexualidade, de serem ricos ou pobres, tá? É esse tipo de servos ou escravos, entendeu? É desse tipo de coisa que a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, judeus e gentios, tá? É esse tipo de coisa. Quem eram os judeus? Eram lá os israelitas, né? E os gentios? Todos nós que não somos israelitas, tá? Então, é disso que a Bíblia fala. Então, assim, ó, nós defendemos, nós calvinistas, que Deus amou o mundo ali. A palavra mundo não significa todos sem exceção, mas sim todos sem distinção, tá? Toda espécie de homens. Senão, vejamos as implicações dessa afirmação. O verso seguinte, o João 3,17, olha o que ele diz ali, ó. Deixei aqui o texto aqui. Porque Deus enviou o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se a palavra mundo aqui, em João 3,16 e 17, significa todos os homens, nós temos que entender que Deus não veio condenar, Deus não vai condenar ninguém. Porque o texto está dizendo aqui, ó, Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqui o mundo não pode significar todas as pessoas, porque se for isso, irmãos, a implicação aqui, até destaquei aqui embaixo, ó, se considerarmos que mundo, aqui no texto de João 3,16 e 17, os dois textos estão juntos, significa todos e cada um dos homens, cada pessoa, especificamente cada uma das pessoas, tá? Nós precisamos crer no universalismo, no final todo mundo vai ser salvo. Aí nós vamos defender que nem o Ed Renekiewicz, que no final até o diabo vai ser salvo. Afinal, coitado, ele é só uma vítima da sociedade capitalista, hipócrita, machista, enfim, né? Aí taxista, taxidermista, tá? Então, é brincadeira, tá, irmãos? Vai com calma aí que eu estou tirando uma ironia que eu estou tratando. Mas essa é a implicação, tá certo? E ninguém, espero que ninguém, né, defenda esse tipo de coisa. Então, a palavra mundo ali, ela tem que significar os eleitos de Cristo. Os eleitos de Deus, que são pessoas judias, não judias, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas amarelas, pessoas vermelhas, né? Índio, asiático, árabe, enfim, homem, mulher, rico, pobre, tá bom? Patrão e empregado, escravo livre no mundo antigo, tá? Bárbaro e romano, né? Civilizado. Então, é disso que trata, tá? Eleitos de Deus, eleitos por Cristo, tá bom? É esses que não serão condenados, que não, Jesus não veio para condenar esses, tá? Mas esses Jesus veio para salvar esses aí, tá certo? A alternativa que nos resta será afirmar que se Deus salvou todo mundo, veio não para condenar o mundo, se Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, e aí se nós imaginarmos esse mundo como todas as pessoas, sem exceção, todos e cada um dos homens, então nós temos que, se nós achamos que alguns se perdem, então nós temos que, a implicação disso é que Deus falhou. E o amor de Deus lá no João 3,16 não serviu para nada. Agora, se Deus amou o mundo, aqueles que ele iria salvar, ao ponto de enviar seu filho para aqueles que nele creem, e aí já reduz aí. Quem são essas pessoas? Aqueles que nele creem, não pereça, tá? E quem são aqueles que creem em Cristo? Aqueles a quem ele concedeu fé, tá? É um dom de Deus. Para que esses não pereçam, mas tenham vida eterna. Então, o amor de Deus, ele teve valor, ele nos amou. E aí, Deus não falhou, porque ele não vai condenar essas pessoas, mas ele salvou completamente essas pessoas. Estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio? Ninguém fala nada e eu não vejo ninguém, então eu vou presumir que sim, tá? Texto para subsidiar a visão arminiana. Olha, esse é outro texto também. Tá dando para entender sim, viu, Diogo? Tá normal, viu? Beleza. Danilo disse aí. De boa. Obrigado, Danilo. Eu espero que todos também estejam entendendo. Eu sei que não dá para todo mundo dizer, senão a gente só fica aí escutando vocês falarem que sim e que não, né? Mas vamos lá. Outro texto. Beleza. Deus quer que todos os homens... Mas obrigado aí pela contribuição, viu, Danilo? Deus abençoe. Tranquilo. Tá ótimo. 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte, olha...
Deus quer que todos, né? Não está aí Deus aí, né? No versículo 4, mas está subtendido aí. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que significa essa palavra todo? Pantas, tá? Aí no grego. O que significa essa palavra todo na Bíblia, tá? Algumas pessoas acreditam que esse texto daria base para afirmar que Deus quer que todos, sem exceção, lembra aí a diferença que nós estamos fazendo aqui, tá? Todos sem exceção, para todos sem distinção, tá bom? Nós cremos que Deus, ele veio salvar todos sem distinção, tá? Os arminianos, todos sem exceção, tá bom? Tá, vamos lá. Espero que esteja ficando claro. Tomara que eu não esteja indo muito rápido. Algumas pessoas, então, acreditam que Deus, essa palavra que Deus quer que todos os homens se salvem, significa que Deus quer que todos, sem exceção, se salvem. Todas as pessoas, todo mundo plenamente essa palavra, tá? No sentido mais estrito que essa palavra possa significar. Porém, como já vi no texto anterior, lá do João 3,16, isso teria implicações universalistas, ou seja, nós aqui teremos que acreditar que todos serão salvos. Se ele quer, ele salva. Gente, que Deus é esse soberano que quer que as coisas aconteçam, mas elas não acontecem do jeito que ele quer. Então, ele não é soberano, tá certo? Mas então, quem seriam esses todos? A resposta é mostrada no versículo 1 e 2. Vamos ler lá, versículo 1 e 2? Opa, caindo as coisas aqui. 1 Timóteo, eu pretendo aqui achar rapidinho aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só. Antes, olha o que Paulo está dizendo para Timóteo, até uma lição para nós hoje em dia, né? Exorto, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem são todos ali? Todos quem? Reis, governantes, e aí a gente pode dizer também pessoas que têm autoridade, pessoas sem autoridade, pessoas que não são reis, pessoas que são servas, pessoas que são escravas. Aqui está deixando claro o texto, a própria interpretação do próprio texto, que esse todos aqui não são todas as pessoas do mundo, mas são todos os tipos de pessoas. E ali no texto, ali, aqueles que foram falados 2 versos atrás, reis. Então a gente pensa o seguinte, né, ainda mais hoje nós estamos influenciados, né, por essa visão marxista de sociedade, é que o rico não pode ser salvo, ele tem que ir para o inferno, miserável. Entendeu? Salvação é para o pobre. Não. A Bíblia está dizendo lá, o texto está dizendo lá que Deus quer que esse tipo de pessoa também seja salvo. Serão salvos todos os reis? Não. Serão salvos todos os ricos? Não. Serão salvos todos os pobres? Também não. Serão salvos todos os servos? Também não. Serão salvos algumas pessoas, inclusive alguns que são reis, alguns que são governantes, alguns que são empregados, alguns que são pobres, alguns que são brancos, alguns que são negros, enfim, vocês já entenderam como é que funciona o negócio aqui, tá? Olha só, a resposta para isso, no verso, também tem uma outra leitura que eu disse aqui, ó, Apocalipse 5:9 também nos dá uma luz a respeito disso. Eu vou ler aqui para vocês, Apocalipse, capítulo 5, verso 9, e a gente já está caminhando para o nosso fim de aula, tá? 11h30 já. 5:9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com seu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, verso 10, os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. Quem? Pessoas, não todas, pessoas de todas as tribos, raças e nações. Tá? Algumas considerações. Temos que lembrar que a Bíblia utiliza figuras de linguagem. Uma delas é hipérbole. Se eu disser para você, olha, ontem em casa
Todo mundo veio aqui em casa na festa de aniversário. Não teve não, tá, pessoal? Eu só tô dando um exemplo. Não teve festa nenhuma aqui. Não teve aglomeração de pessoas e não teve aniversário de ninguém. Mas estou dando um exemplo. Se eu disser aqui, ó, ontem todo mundo veio aqui em casa na festa da Priscila. Não teve festa nenhuma, tá? Mas é só um exemplo. Vocês não vão imaginar, é lógico que vocês não vão imaginar que 7 bilhões de pessoas passaram aqui na minha casa, tá? Vocês vão entender o quê? Que muita gente veio aqui na minha casa, tá? Se Deus depende do... Outra consideração aqui ser feita. Se Deus depende do livre-arbítrio do homem, Deus não é dono da história e nós afirmamos que é. Por quê? Porque ele depende da decisão do homem. O homem tem livre-arbítrio, não posso interferir nisso. E aí Deus não fica sendo dono da história. Tá? Ele fica sendo um mero reagente. E que ele reage às atitudes dos homens. Imagine 7 bilhões de pessoas com livre-arbítrio, irmãos, fazendo coisas e Deus tendo que esperar a ação dessas 7 bilhões de pessoas para tomar a decisão. Que Deus é esse que você crê? E aí Deus não é o soberano, o homem passa a ser o soberano, tá bom? A crença em Deus, ou a crença arminiana, torna Deus um mero reagente, ou seja, ele reage às nossas ações. Ele é um Deus submisso. Irmãos, eu não consigo crer num Deus desse. Quando a gente entende aquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus, irmão, Deus é gigante diante de nós. Ele é soberano. Ele é o Deus, ele é o Todo-Poderoso. Quem somos nós, homens limitados, para tentar colocar Deus numa... Não tem como, irmãos. Não tem como. Deus é... algumas pessoas dizem o seguinte, algumas pessoas falam o seguinte: Deus é injusto ao escolher alguns para a salvação e outros não. Nós já lemos Romanos 9, 14 e 15. A injustiça da parte de Deus, não há injustiça nenhuma. A Bíblia já disse a respeito disso. Irmãos, se Deus está sendo, não é porque Jesus morreu por eles, mas se Deus está sendo injusto com alguém, ele está sendo injusto para aqueles que ele salva, não para aqueles que ele não salva, porque nenhum de nós merecemos salvação. Você só comete injustiça quando alguém merece alguma coisa e você não dá. Então, nós merecíamos o inferno e Deus não nos deu. Então, se Deus está sendo injusto para alguém, está sendo injusto para aqueles para quem ele manifesta misericórdia. Mas ele não é injusto. Nós vimos isso na aula passada. Por quê? Porque ele derramou toda a sua ira santa e justa sobre Cristo para pagar, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Tá bom? Então, Deus não é injusto. Se ele condenasse todos os homens, ele seria justo. Se ele escolhe algumas pessoas para manifestar misericórdia, ele não é injusto. Por quê? Porque aqueles que estão sendo condenados estão recebendo aquilo que eles merecem. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Irmãos, eu não vou tratar dessa questão aqui das objeções, tá? E aí, bom, último slide, tá bom? Aguenta mais 5 minutos? Você segura a ponta aí? Vocês estão em casa mesmo, não vão ter que ir até casa. Eu vou acreditar que não falar nada significa sim, tá bom? Ninguém falou nada, então é sim. Vamos lá. Algumas objeções. Depois vocês falam mal de mim aí na rede social. A primeira objeção. Deus salvou e concedeu... Opa, tá escrito errado aí. É fé, tá? Fé àqueles a quem ele previu que iria crer. Alguns arminianos falam o seguinte: olha, Deus olhando lá da eternidade, ele viu quem poderia crer e ele salvou deu fé para essas pessoas que ele previu que iria crer. Se ele previu que iria crer, por que ele precisou dar fé para essas pessoas? Se ele já previu que ia crer. Deus está trabalhando fazendo aquilo que ele já sabe que vai acontecer? A gente está sendo meio incoerente, mas é isso que os remonstrantes defendiam, tá bom? Se isso é verdade, Deus não é dono da salvação, mas alguém que reage aos homens. O homem poderia, neste caso, se gabar, né, o ser humano poderia se gabar de ser o autor da sua própria salvação. Paulo fala a respeito disso o seguinte: do que eu poder me gloriar, quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, tá? E conhecer a Deus. Então, veja só, a salvação pertence ao Senhor. Diante disso, Paulo fala, onde fica a jactância nisso? No que eu posso mergulhar diante disso? Não tem do que mergulhar, porque a salvação pertence exclusivamente a Deus, tá? Agora, se Deus olhou lá da eternidade e viu quem ia crer,
previu quem iria crer com sua onisciência e deu fé para essas pessoas, as pessoas podem bater no pé e falar, ele me deu fé, mas ele sabia que eu ia crer. Então, nem precisava tanto assim da ação dele, tá? Segundo, crer na predestinação acaba permitindo que as pessoas deem lugar ao pecado. Não é isso que ensina a doutrina, tá bom? Da predestinação. A Bíblia ensina que aquele que começou a boa obra em vós, né, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, Deus, através do Espírito Santo, tem trabalhado em nós a santificação. O Deus que salva é o mesmo que santifica. Se você está dando lugar ao pecado e falando, não, eu sou salvo mesmo, você possivelmente não é salvo. Então, você precisa se arrepender urgentemente, tá, dos seus pecados, entender que a pregação e o ensino da Bíblia, ela é um dos meios da graça, Calvino fala sobre isso, e é o que a Bíblia fala sobre isso, arrepender-se do seu pecado e voltar-se para Deus e abandonar o seu pecado. Isso não pode ser desculpa para pecar, tá? Terceira objeção. Se Deus elegeu pessoa para a salvação, por que pregar o evangelho? Porque Deus quis assim, irmãos, porque a Bíblia manda, tá? A Bíblia diz o seguinte, que Deus escolheu conceder... Fá de novo, eu tô com a nota musical aqui, né? Vou arrumar isso aqui depois, tá? Conceder fé através da loucura da pregação. Tá? Então, loucura, parece uma coisa boba, e não sem necessidade, mas Deus quis fazer assim. Tá? Deus quis salvar as pessoas pela loucura da pregação. Então, assim, Deus vai salvar. Isso é hipercalvinismo, a gente não crê nisso. Tá? Deus vai salvar pessoas através da pregação. Ele manda que nós preguemos, e nós temos a obrigação de pregar o evangelho, porque é através da pregação, e Deus ele é soberano o suficiente para conduzir pessoas para que preguem o evangelho. Se você disser, mas se eu não pregar, então Deus não vai conseguir comprar. Irmãos, pode ter certeza que ele vai levar pessoas a pregar, tá? O evangelho. E é por isso que, então, esse não serve como desculpa para você a crer no calvinismo, tá? Porque Deus ele manda pregar e ele vai levar pessoas a pregar, porque é assim que ele escolheu produzir fé nas pessoas, tá? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Irmãos, acabou nosso slide. Aprofundamento aí você tem, porque em Cristo morreu, nascido escravo e criação e consumação. É o livro que eu disse na aula passada, que eu não lembrava na hora o nome do livro. Criação, consumação, reino, aliança, mediador. Não tem muito a ver com o tema que nós estamos tratando hoje, mas é o tema que nós tratamos na aula passada. Esse livro, irmãos, do Gerhard von Groninger, ele é excepcional, tá? Recomendo, os 3 livros aí eu já li. Os 3 livros são muito bons, mas esse Criação e Consumação, ele é maravilhoso. Recomendo com grande veemência, tá bom? Que você leia. Irmãos, Deus abençoe. Desculpem ter passado aí 10 minutinhos da nossa aula, mas eu acho que deu para arranhar um pouquinho. Opa, tem gente falando? Oi. Olha o livro aí. O livro Criação e Consumação. Isso mesmo. O presbítero Tarcísio tem o livro. Criação e Consumação. Ele é um pouquinho mais caro, irmãos. Pequenininho. Olha o tamanho da... Se o nascido escravo e por quem Cristo morreu é fininho, o Criação e Consumação, ele é uma leitura mais robusta, tá? Fica esses 3... Deixa eu aproveitar. Não estou ouvindo eu. Não está ouvindo? Aproveitando aí, Diogo. Uhum. É só para falar desse livro aqui que você falou do Catecismo Maior. Aqui tem o Catecismo Maior comentado. Isso, comentado. Esse aí é um livro pequenininho também. Ó. São quase 600 páginas. Só para comentar o... E aqui tem um capítulo dedicado à lei moral de Deus. No princípio, lá, como você sabe, só para não alongar muito, lá no templo lá dos Levíticos, né, tínhamos as leis civis, cerimoniais e as leis morais. A que permaneceu foi a lei moral, compendiada nos 10 mandamentos. E aqui tem tudo explicado, item por item, cada mandamento explicando a lei moral de Deus. Uma vez eu iniciei esse estudo na nossa igreja, mas, infelizmente, não teve tempo de acabar, porque ele demora, no mínimo, 1 ano. Então, eu gostaria, um dia, quem sabe, aprovando Deus, a gente possa voltar a esse tema que será de bastante valia a todos nós. Verdade. Deus abençoe, viu?
Amém. Verdade, irmãos. Então, tá aí a dica de livro, fora esses 3 aqui que eu estou indicando, mas esse aí do presbítero Tarcísio, né? A Confissão de Fé e os Catecismos Explicados, né? Aquele livro Tulip, também, que eu não coloquei aqui, né? Mas também que o presbítero Tarcísio indicou, e aquele livro da editora Fiel, os 5 pontos também. Tá? Aí, se você ler esses 5 livros aí, irmãos, eu acho que já deu já para você sanar suas dúvidas a respeito desses temas aí. Na verdade, 4 livros, né? Porque o Criação e Consumação é outro tipo de tema, tá bom? Deus abençoe a todos. Vou pedir para o presbítero Tarcísio nos conduzir em oração e Deus abençoe até a noite. Nós vamos ouvir a pregação pelo pastor Ribeirão Mauro e semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos juntos de novo com a nossa aula, tá bom? Vamos orar? Isso. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, nós oramos agradecidos por mais um dia de vida, te agradecemos pela noite de sono que tivemos, te agradecemos a Deus especialmente pela recuperação do Fernando, que já está em casa. O Senhor aprove que acontecesse a crise de apendicite a ele, mas também providenciou os meios pelos quais ele fosse reabilitado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela aula de hoje, ministrada pelo nosso irmão Diogo. Que o Senhor possa fazer com que nós sintamos cada vez mais responsabilizados no estudo da tua palavra, sabendo que somos pecadores, mas remidos, lavados e regenerados pelo sangue do teu Filho Jesus, que vertido na cruz do Calvário, nos justificou e nos propiciou a redenção dos nossos pecados. Louvado seja o teu nome, dê-nos um dia sob os teus cuidados e nos dê a tua paz. Nos abençoe e nos guarde. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um abraço para todos que estão aí, tá? Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas amém. Obrigado, Juan, o Acos, a Kátia. Irmãos, Deus abençoe a todos. O presbítero Zé Roberto, que esteve aí conosco, o presbítero Tarcísio, né, a Gnólia, a Amanda, a Ana Carolina, a Daniele, o Saulo, a mãe, agora, puxa o nome, o Danilo, o outro Danilo, o Guilherme, a Priscila, a Marta, a Irene, o João, a Lívia, Nádia, eu espero que a Nádia tenha conseguido ouvir hoje a aula, Renata, Juan, Vitória, Wellaf, Wilson, Cairo, a dona Marisa, enfim, eu acho que eu falei todo mundo. Quem? Hoje é aniversário, irmãos, hoje é aniversário da Kátia Cairo, tá? Parabéns, Kátia, Deus abençoe. Wilson, se ela estiver por aí, manda um abraço. Amanhã da Nancy. Amanhã é aniversário da dona Nancy, esposa do presidente. Do Dr. Mauro. Do Dr. Mauro, amanhã também? Também. E a Kátia também. A Kátia é filha do Dr. Mauro também. A Kátia, os 3. Isso. Kátia Jordão, Dr. Mauro Jordão. Esse povo tudo fazendo aniversário amanhã, pessoal. Deus abençoe. Nancy. Gente, hoje é aniversário da Kátia e amanhã é da Sabrina e da Tatiana, minhas 2 filhas, viu? Então, hoje é da Kátia, amanhã é da Sabrina e da Tatiana, minhas 2 filhas. Sabrina e Tatiana. Haja bolo, hein, Wilson? Amanhã vai ter bolo, hein? Rapaz, amanhã vocês escolhem aí. Amanhã A Kátia está do meu lado aqui, está agradecendo a todos vocês, viu? Deus abençoe, Kátia. Parabéns. Não esqueça de orar pelo... Eu moro perto, vou ir comer bolo amanhã, hein? É, só escolher a casa. Deus abençoe. Bom domingo para vocês, viu? Tchau. Amém, igualmente. Deus abençoe. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Bom dia. Irmãos, podem sair, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe. Nádia, deu certo? Pode falar. Ela tem que ligar o microfone. Deixa eu tentar ligar o microfone dela. Não consigo. Ela que... Deu certo, sim. Então que bom. Graças a Deus. Fico feliz. Obrigado. Foi ótimo. Irmãos, até mais. Até a próxima. Espero que eu tenha conseguido
ajudar vocês aí. É um tema bastante complexo, tá? Depois dessas nossas aulas todas aí, as 4 aulas, se a gente conseguir, ainda assim a gente não vai ter exaurido a questão, é muito ampla, mas espero que ajude vocês aí a compreender o tema, tá bom? Um pouquinho, pelo menos. Deus abençoe a todos aí. Fiquem com Deus. Vou encerrar, tá? Amém. Amém. Até. Até a próxima.